Olá, queridos, voltamos aqui para a honra e a glória do Senhor e hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que acontecem em um avivamento, e a terceira, ela é evidência. Amém? Hoje vamos falar sobre isso, sobre avivamento. Para vocês, o que é um avivamento? Pode deixar aí no teu comentário aí. Aproveita, deixa o teu like e compartilha com alguém. Se não é inscrito, aproveita, se inscreve logo, né? Se inscreva já no nosso canal, não perca tempo. Então, para vocês, o que é um verdadeiro sobre isso, né? É que nós vamos ver nesse estudo bíblico que traz o avivamento na vida dos filhos de Deus e os seus resultados na sua prática. Então, primeiro nós vamos falar, vamos botar aqui na tela, primeiro nós vamos falar, o avivamento verdadeiro traz consigo o temor de Deus. O verdadeiro avivamento traz consigo o temor de Deus. Aleluia. Como disse já lá em cima, no início, que Deus, aleluia, sempre quer reavivar o seu povo. Não é verdade? E a Bíblia, ela é repleta disso, né? De Deus tentando reavivar. O que falar do livro do Abacuque, né, irmão? Abacuque é um livro muito expressivo que fala de um verdadeiro avivamento, né? Você vai ver ali Deus pegando grandes exemplos, né, de Israel que estava afastado do Senhor, e o Senhor usa como ferramenta os caldeus para trazer Israel novamente de volta. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, né? De onde vem o avivamento, afinal de contas? Se não do próprio Deus. O avivamento vem do próprio Deus. Aleluia. Não confunda avivamento com alguns barulhos estranhos que tem por aí não, viu, irmão? Glória a Deus, que às vezes as pessoas confundem avivamento, né? Eu já vivenciei pessoas falarem, pessoas que têm nome de missionários, nome de pastores, e falar que uma igreja sem uma língua estranha, sem um pulo, sem um grito, não é uma igreja avivada. Isso não é avivamento. Isso é uma vida de aparência, né? Igreja que não traz um alimento correto para a sua igreja, para suas ovelhas, né? E ali vai engordando, dando fermento, vai afermentando a igreja. O que fermento faz? Faz inchar. E a igreja, de vez de encher, ela incha. Por quê? Muitos vê facilidade e vai para dentro daquela igreja. Aleluia. Porque acha que naquele grito, naquele pulo, nem todos os gritos, nem todos os pulos, nem todas as línguas estranhas, Deus está no meio. Aleluia. Glória a Deus. É verdade, irmão? E hoje muitas igrejas estão afermentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos aqui do avivamento, que o avivamento, ele é a manifestação. O avivamento, ele é a manifestação da presença de Deus, né, no coração do seu povo. É a manifestação de Deus no coração do seu povo. Então, irmão, aleluia, essa manifestação traz consigo o temor de Deus. Quando Deus se manifesta, aleluia, louvar, o verdadeiro manifesto de Deus na vida do coração do crente, aleluia, é acompanhado com o temor, com o respeito, aleluia, porque eu acredito que a palavra do Senhor, ela categoricamente diz que Deus não habita numa casa imunda, uma casa suja. Glória ao nome de Jesus, não é isso? Ou eu estou errado, ou a Bíblia está errada. Alguns querem trazer alguns conceitos errados aí e querem empurrar, e estão empurrando com a barriga, e muitos estão, irmão, indo para o caminho errante por causa de muitos líderes irresponsáveis que só visa, aleluia, dinheiro, só visa a lã e a gordura das ovelhas. Mas não se preocupa, ai dos pastores que vivem da lã e das gorduras da ovelha, mas não cuida dela. Então temos que ter bastante cuidado, nós que somos líderes, de passar o verdadeiro alimento, porque existem pessoas ainda fracos, pessoas que estão às vezes no meio, né, de um suposto avivamento, mas sai do mesmo jeito que entrou. E aparentemente pode dizer assim, eu saí diferente porque se alegrou.
né? Se alegrou porque viu algo, né, diferente. Aleluia. Mas depois, daqui a pouco, está do mesmo jeito, irmão. Um avivamento, irmão, quando verdadeiramente chega, ela acompanha com o temor de Deus no coração. O temor que nós falamos aqui, por sua vez, nos faz reconhecer, veja só, o temor ele faz nos reconhecer a santidade, né? A santidade de quem? A santidade de Deus. E o quanto nós precisamos, quando esse avivamento chega na minha vida, né, a manifestação do Espírito Santo no meu coração, eu tenho que abandonar as práticas que Deus rejeita, que é o pecado, que é a mentira, que é a intriga, que é a fofoca, que é o disse-me-disse e tantas outras coisas que existem. Então, abandonar o pecado. O pecado é tudo isso que eu falei para vocês. Então, nós vemos aqui que Deus, ele retirou os israelitas do Egito, não foi? Deus não tirou os israelitas do Egito? E, por exemplo, e os trouxe até o monte Sinai, que diz aqui, vou estar aí na tela para você. Disse, pois, o Senhor, veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte de Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Vocês viram aí o que Deus falou desse versículo 2 do capítulo 33 do livro de Deuteronômio? Então nós vemos aqui, Deus estava trazendo os israelitas, né, um avivamento depois de muitos anos, né, da escravidão no Egito, conforme Deuteronômio no capítulo 30, no versículo de número 16. Ele estava tornando Israel, né, a uma nação como sua própria lei, regida pelo autor do universo, por Deus, né, regida por Deus. Então nós vemos aqui, irmão, uma das principais coisas que acontecem em um avivamento é o temor de Deus que desce ao nosso coração. O temor de Deus, preste atenção, que o temor de Deus ele desce ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, né, para nos livrar de pecar. Quando o temor de Deus vem, me livra de todo o pecado, me livra de eu pecar. Glória ao nome do Senhor. Porque não é porque você aceitou Jesus, porque eu aceitei Jesus, que eu estou livre de pecado, não. Aí que eu vou ser tentado, irmão. Então, quando nós temos temor de Deus, não pecamos. Não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Eu não acredito no temor de Deus, que a pessoa diz que tem temor de Deus, mas vive mentindo. Eu não acredito na pessoa que diz que tem temor de Deus, existe e vive pecando. O temor de Deus, ele faz que as pessoas não pequem. Esse é o verdadeiro temor de Deus. Se você tem temor de Deus, você não vai pecar jamais. Então, todo o povo de Deus, todo o povo vendo os trovões, né, e os relâmpagos, e o som de trombetas, e as montanhas fumegantes, teve medo e ficou longe. O povo teve medo e ficou longe, e disseram a Moisés: fala-nos tu, Moisés, nós ouviremos, não nos fale Deus. Não deixe Deus falar. Ele quer dizer, olha, não deixa Deus falar, fala tu. Aleluia, louvado seja Deus, para que não morramos, para que a gente não morra, fala tu. E Moisés disse ao povo: não temais, não temais. Veja só, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis. Louvado seja o nome do Senhor. O temor, ele fala assim, não temais, que não é para ter medo, que a gente não era para temer a Deus. Vamos lá repetir, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor estejais diante de vós e não pequeis. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro ele fala, não temas, não tenha medo, mas embaixo ele fala para que vocês tenham temor, para que vocês respeitem a Deus. Aleluia. Por isso que eu não acredito numa pessoa que está pecando. Quando eu falo em pecado, não é só pecado de adultério, irmão, é pecado em várias coisas, em mentir, em fofocar. E esse amor de Deus é respeitar a Deus.
Aleluia, glória a Deus, porque o temor nos ajuda a não pecar. Bendito seja o nome, porque se você respeita a Deus, você vai viver uma vida de santidade. Você não quer avivamento? Tem pessoas que querem avivamento, mas não quer mudança. Avivamento é mudança. Avivamento é você passar a respeitar a Deus. Avivamento é diferente de muitos, que muitos pensam aí, uma visão deturpada, acha que avivamento é grito, acha que avivamento é pulo, acha que avivamento é só línguas estranhas. Existe igreja por aí que você não pode nem falar baixo, tem que falar alto, porque acha que se você falar baixo, você não tem Deus na sua vida. É mais provável a pessoa que fala baixo ter temor de Deus do que aquelas pessoas que gritam, que esperneiam, que querem demonstrar uma santidade falsa. Aleluia. Mas um dia a casa cai, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos mudar de página? Glória ao nome do Senhor. E uma pausinha aqui para o nosso café. Um cafezinho, viu, irmão? Vamos falar no segundo ponto. Eu falei que? Falei de 5, 3 era evidência, não foi? Então, segundo, em um avivamento, o arrependimento é o personagem principal. O arrependimento é o personagem principal. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, olha, eu sempre é ouro. Aleluia. Não venha com esse negócio de... Não. Porque Deus, Ele mostra as pessoas. Quando a gente tem uma intimidade com Deus, Deus mostra. Segundo ponto. Um avivamento é o arrependimento e o personagem principal. Quer dizer, quando se tem avivamento, o personagem principal do avivamento é o arrependimento, né? É o arrependimento. O arrependimento, ele é o centro da vida daqueles que querem. É que nos separa de Deus. E de acordo com Isaías, capítulo 59 e versículo de número 2, né? Isaías fala que o pecado separa o homem de Deus. Portanto, todas as coisas que acontecem em um avivamento, irmão, né? Quer dizer, o arrependimento dos pecados é praticamente a principal, né? É a principal, pois o arrependimento é o início da mudança. Quando aquele que tem um avivamento, né? Ele tem uma mudança inicial. Glória ao nome do Senhor, para uma vida com Deus. Porque quando a pessoa ele quer ter uma vida com Deus, tem uma mudança, é um avivamento. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então não se confunda por aí com muito pulo e com muito gritando. Não sou do contra, irmão. Quem pula, quem grita, quem fala em línguas estranhas, é porque tem muitos que estão tendo uma visão diferente de um avivamento, né? E eu fico até às vezes meio chateado quando eu vejo o crente, mas rapaz, aquela igreja é avivada. Aí eu pergunto às vezes para os irmãos, que eu sou claro, é avivado como, irmão? Chega a pessoa e diz assim, rapaz, essa música é avivada porque ela é balançada. Uma música avivada é uma música balançada. Aleluia. Quer dizer que uma música clássica não é música avivada? Que conversa é essa? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos parar com essa visão. Vamos pedir para que Deus toque nos nossos olhos, para que a gente enxergue verdadeiramente, aleluia, o que é quando o cristão ele quer ter um avivamento, né? Ele tem que se afastar do pecado. Glória a Deus, né? Então, quem quer se aproximar de Deus através de um avivamento, deve se afastar-se do pecado. Glória ao nome do Senhor. Existem pessoas aí que a vida dele é toda de cabeça para baixo. A vida dele é toda desordenada. Uma vida sem rédea, né? É um pecado desenfreado, conforme Paulo diz, o apóstolo Paulo. Um pecado desenfreado, não tem freio. Mas canta bonito, prega bonito, né, irmão? Tem uma liturgia bonito. Oh, rapaz, tem uma exegese muito linda. Mas a vida, meu Deus do céu, aproximar-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Louvado seja o nome do Senhor. Purificai as vossas mãos, aleluia, pecadores, e vós de duplo ânimo. Eita, meu Deus, olha para que versículo, irmão.
Tiago, capítulo 4, versículo 8. Veja só o que fala. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Santifica os vossos corações, humilhai-vos e fazeis lamentações, que a vossa risada se torne em aflição, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante Yahvé, ou perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado seja Deus. Se eu quero me aproximar de Deus, aleluia, com um avivamento, eu tenho que ter uma mudança de vida, eu tenho que purificar a minha vida. Então, não me engana esses pulos e essas línguas estranhas que falam por aí, não, viu? Vamos para o terceiro ponto agora. No avivamento, o pecado é odiado e abandonado, e a palavra de Deus é desejada e engrandecida. Esta é a evidência, aleluia, a evidência de um verdadeiro avivamento na vida de um cristão, ele procurar o caminho da Bíblia, ser um leitor da Bíblia, ler a Bíblia constantemente, ter uma vida de oração, saber o caminho da oração, né? Eli se esqueceu do caminho da oração, né? Por isso que Deus falou com Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Este é o verdadeiro avivamento, irmão. É você ser leitor da Bíblia. É você, né? Essa é uma das evidências. É quando aquele cristão, ele gosta de ler Bíblia, gosta de estudar a palavra de Deus, né? É aquele cristão que é focado naquilo que Deus quer para ele. Glória ao nome do Senhor. Ele não é focado na fofoca, nem no fuxico, nem nos disse-me-disse, né? Glória a Deus. Avivamento é totalmente diferente do que as pessoas dizem aí. Então, a evidência que do crente avivado é ele ser um crente de oração. Bendito seja o nome do Senhor. É chato, né, irmão? Para muitos que pregam a doutrina de Deus, irmão. Eu digo sempre, irmão, que doutrina é diferente de dogma. Eu falei isso no vídeo anterior. Doutrina é diferente de dogma. Dogma é ideologia de homens, né? Mas doutrina, ela não muda, é uma só. A doutrina de Deus. Então essa é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, que a gente sejamos santos, que tenhamos em nossa vida uma evidência. No Salmo 19 e versículo 101 diz: desvio meus pés de todo o caminho, né? De todo o caminho mau, para observar. O versículo do Salmo acima que nós falamos, irmão, vem em concordância direta com os dois tópicos anteriores que nós falamos, né? Primeiro, o temor de Deus desce ao nosso coração, nos fazendo reconhecer, aleluia, nos fazendo reconhecer os nossos pecados e a necessidade de nos consertarmos para com Ele. Depois disso, vem o que? Vem o arrependimento, que é a evidência, né? O arrependimento, que é a evidência de que um verdadeiro avivamento está acontecendo dentro de nós. A evidência é essa também. Quando nós reconhecemos, e nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso arrependimento, quando nós se arrependemos, é uma das evidências, aleluia, que o avivamento está chegando em você, está chegando no coração do cristão. Louvado seja. Não adianta eu ler Bíblia hoje e amanhã não ler. Não adianta eu for ler. Tem obreiros, irmão. É sério, esse caso é sério, irmão. Existem obreiros que só pega da Bíblia para ir para a igreja. Aleluia. Fica esperando um versículo que aí Deus confirmou. Às vezes Deus não confirmou, foi nada. Ele está pregando ali aquilo que vem agradar a igreja, mas não que vem agradar o coração de Deus, o que Deus quer falar para a igreja. Existem obreiros que só pegam na Bíblia, só abrem a Bíblia na igreja, mas em casa, é no WhatsApp, é no Facebook, é nisso, aquilo. Não estou dizendo, irmão, que a gente não deve usar essas ferramentas tecnológicas. Temos que saber usar e temos que reservar o nosso tempo para o Senhor. Eu disse na igreja domingo passado que Deus deu 24 horas a gente, e muitas vezes a gente não tira nem uma hora, nem um minuto para orar. Não estou dizendo todos. Se Deus deu 24 horas para nós,
Então o dízimo de 24 horas, 10% dá 2 horas e 40 minutos. E nós não tiramos nem sequer uma meia hora. Tem pessoas que nem 1 minuto tira para ler a Bíblia. Não tira 1 minuto para orar, nem meia hora para falar com Deus. Aleluia. Então, a evidência de que tem um verdadeiro avivamento, ele sabe o caminho da oração, ele sabe o caminho da santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista, ele desvia os seus pés, né? Quando nós lemos em cima, ele desvia os seus pés de todo o caminho mau, a fim de guardar e obedecer com sinceridade a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então ele desvia o pé do mal. O avivamento faz que a gente se desvie do pecado. Foi isso que Davi estava dizendo. Foi isso que o salmista estava falando no salmo acima que nós lemos. Para que serve um avivamento, irmão? Se não para aproximar o ser humano de Deus, reconciliando-se com o seu Criador. Aleluia! E lhe dando uma vida nova através da obediência da palavra dele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 20, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ler esse versículo, irmão. Em quarto, um verdadeiro avivamento genuíno, né? O cristão, ele tem prazer de buscar a Deus. Ele não vai para a igreja porque está escalado. Ele não vai para a igreja porque tem que ir, porque canta no conjunto. Ele não vai para a igreja porque tem que ir, porque eu sou isso e aquilo. Não, ele tem que ter prazer, de livre e espontânea vontade, prazer de adorar, prazer de buscar, prazer de fazer a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aí diz assim lá no Salmo 27, do verso 7 e 8. Ele diz: o meu grito de apelo tem piedade de mim, e responde-me o meu coração, diz, aleluia, o teu respeito. Procura a sua face, a tua face, aleluia, que eu procuro, né? Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo 27, ele fala isso, né? Para Deus, glória a Deus. O meu grito de apelo tem piedade de mim, e responde-me o meu coração, diz o teu respeito. Procura a sua face, a tua face, que eu procuro. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Buscar a Deus, querido, buscar a Deus significa basicamente caminhar com Ele, de acordo com a verdade dele, diariamente, conforme em João, 1 João capítulo 2, versículo de número 6. Significa também estar em comunhão com Ele, em 1 João capítulo 1, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Isso consequentemente, a palavra, além de alimentar uma vida de adoração, louvor e oração constantemente. Você vai lá ler o livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 1, né, irmão? Uma oração constante, uma vida constante com Deus, irmão. Esse é um verdadeiro avivamento. Mas é indispensável que os 3 passos anteriores que nós lemos aconteçam antes deste aqui. Pois, para estar em comunhão com Deus, é necessário antes, obviamente, né, irmão, reconciliar-se com quem? Com Deus, né? Dessa forma, Ele abençoará a nossa leitura, a nossa oração, a nossa... Para a gente finalizar, os crentes tornam-se cheios do Espírito Santo, porque de todas as coisas que acontecem em um avivamento, esta é inevitável. Esta é inevitável. Então, ao serem cheios do Espírito Santo, né, os filhos de Deus também se revestem do poder. Ao serem cheios do Espírito Santo, os filhos de Deus também se revestem de poder, capacidade, coragem para pregar a palavra de Deus, cada um de acordo com o seu chamado recebido do Senhor. Aleluia, perdão, recebido do Senhor. Aí você veja aí, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, 1 Coríntios 12, 7 ao 11, livro de Éfesos, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. São muitos versículos aqui para a gente ganharmos tempo. Nós vemos a conversão de Paulo, foi encorajado, e assim sucessivamente, né, irmão? Pedro mesmo, né, aqueles discípulos, né, apóstolos que estavam ali com 120 crentes no Matapera, escondido, né, fugindo dos romanos.
né? Eles ficaram esperando a promessa, e quando a promessa veio, foi o revestimento de poder. Começaram a falar em línguas estranhas. A palavra falar línguas estranhas, irmão, eram línguas estrangeiras mesmo, línguas internacionais. Não estou dizendo aqui, irmão, que a gente não deve falar a língua dos anjos conforme a pronúncia de Paulo. Ele fala: ainda que fale a língua dos anjos, sem o amor nada serei. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, ele faz uma comparação aí. Ainda que falasse a língua dos anjos, sem o amor nada serei, né? Ele fez. Aí veja só, os apóstolos estavam naquela tapera escondido. E o que acontece? Quando houve a verdadeira mudança, né? No 11º dia, foi no 11º dia que foi a festa do Pentecoste, né, que era a festa da colheita, e por isso que dá o nome de Pentecoste, e hoje adotamos hoje como o Pentecoste de Deus. A festa do Pentecoste era a comemoração por uma boa colheita que eram feita. Então, né, os discípulos estavam onde? Escondidos, com medo de quem? Dos romanos. Mas quando a promessa chegou, ele foi revestido de poder, foi batizado com o Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, falaram em outras línguas, né? Algumas traduções bíblicas falam diferente. Falaram em outras línguas e foram encorajados a pregar. Então Pedro saiu com os outros e começaram a falar do que Cristo fez pela humanidade. E todos que lhe assistiam, né, que viam ali pregar, alguns diziam que eles estavam bêbados, porque Pedro era uma pessoa que não era doutorado em letra, né? Era uma pessoa ignorante, né? E ele ali pregava com tanto ímpeto, com tanta certeza, com tanta convicção, foi encorajado, aleluia, e começou a pregar que Cristo tinha morrido pelos nossos pecados. E muitos entendiam na língua que Pedro estava falando, né? O italiano entendia que Pedro falava, um troiano entendia, né? E assim sucessivamente, aleluia. Então o Espírito Santo nos envolve, nos encoraja, mas esse avivamento só acontece se houver mudança em nossa vida. Espero que vocês gostem, deixa o teu comentário, né? Em nome de Jesus Cristo, a evidência do avivamento é onde há mudança de vida, mudança de caráter, aonde nós encontramos o caminho. Quando você vê que um crente que é um crente orador, é uma evidência, né? Quando você vê que um crente é aquele que não gosta de fofoca, é uma evidência. Quando você vê que aquele crente, irmão, ele é um leitor, um estudioso da palavra de Deus, é uma evidência. Glória ao nome do Senhor. De um avivamento. Cuidado com os falsos avivamentos por aí, que são apenas puros fermentos. Está inchando, não é verdade? Louvado seja Deus. De vez de encher, está inchando a igreja. Então temos que ter cuidado. Ali tem um avivamento, eu vou lá. Cuidado, irmão. Nem todos os gritos e pulos são avivamento. Avivamento é mudança de vida. Deixa teu like, compartilha com alguém. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Quero mandar a paz do Senhor para todos vocês. Aleluia. O que vocês acharam, né, do que é avivamento para vocês? Fica com Deus, fica à vontade para comentar, ora sempre respeitando as diretrizes do canal, amém? Que Deus continue te abençoando, hoje, eternamente e sempre. Amém. Tchau, tchau, povo de Deus, até o próximo vídeo.